Olá, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos ao vivo novamente. É isso aí. Aqui quem está falando é o André Helena, tá? E essa daí é mais uma aula do nosso Especializando.academy. Vocês já têm aí uma prévia do que vai ser a nossa aula de hoje, né? Mas vocês vão perguntar, mas básico? A gente já viu tantas outras coisas, né? Comunicação com API, trabalhar com DLL, formas de dar carga em DLL, né? Trabalhamos com formulários MDI, conexão com banco, a gente trabalhou também com várias telas, informações trocadas entre telas, criação de classes a partir de um JSON e etc. Né? Daí agora a gente vai para o básico, né? Por quê? Né? Bom, galera, porque eu fiz um vídeo há um tempo atrás e esse vídeo era referente a informações básicas da ferramenta, né? Como alguns comandos, né? Alguns comandos básicos. Só que acabei que não terminei, ele não dei uma conclusão, né, para ele, né, uma sequência. E hoje eu gostaria de fazer essa live justamente para isso, para dar uma conclusão em relação àquilo lá, com algumas dicas básicas para quem está começando, né? Porque não adianta eu passar um conteúdo um pouco mais pesado, não vou dizer pesado, né? Pesado forma, é uma expressão, é uma expressão até que não cabe, mas não posso passar um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre a ferramenta se o desenvolvedor não tem domínio básico sobre a ferramenta, né? Então não adianta eu me aprofundar muito e não passar um conteúdo mais superficial, né? Que é o objetivo da aula de hoje. O que a gente vai tentar ver aqui hoje? Basicamente são informações necessárias para você pelo menos abrir a ferramenta e entender o que ocorre ali dentro da ferramenta, né? Porque só de você ir lá e criar um projeto novo, pô, mas que projeto que eu vou criar, né? Já começa por aí, tem tantas opções ali de criação de projeto, né? Eu posso criar uma Unity, eu vou criar um formulário, eu posso criar um VCL, eu vou criar um multiplataforma, né? Um projeto multiplataforma. O que muda de um para o outro, né? O que é um, o que é outro? O que contém dentro de cada bloco de código ali? É um código, eu tenho código, mas e a tela, né? Onde que fica a tela? E por aí vai. São informações deste nível que eu quero estar passando para vocês, tá? Então, a nossa aula de hoje é basicamente isso, tá? Mas eu vou dar deixa eu dar um recadinho aqui, né? Já ia esquecendo. O recadinho, galera, é o seguinte. Se você não está seguindo a gente nas redes sociais lá, vai lá, dá um curtir na nossa página lá no Facebook. Se inscreve no canal lá nosso no YouTube, é o Especializando.academy, tá? A gente está crescendo, tá? E tá ganhando engajamento, então curta os vídeos, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sempre vou estar tentando responder o mais breve possível. Sobre alguns materiais, já me perguntaram, alguns materiais que a gente acaba desenvolvendo durante a aula, fica onde? Como que eu posso ter acesso a isso? Eu estou postando os links, ou eu já criei também um repositório no GitHub, eu estou disponibilizando lá também, passo o link do GitHub. Então, assim, a gente sempre vai estar postando algum conteúdo e sempre respondendo o que puder. Então, tipo, no Facebook a gente tem a página, dá um curtir lá na página, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e segue a gente também lá no Instagram. A gente tem uma página lá no Instagram e a gente posta o material nas 3 plataformas, tá? Dado o recado, vamos para nossa aula. Tá aí, ó, básico da linguagem. Bom, eu tô remoto numa máquina aqui, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre tô remoto numa máquina aqui, ó. Tá? Essa minha estação aqui é onde eu consigo fazer ali as minhas instalações e etc. Então essa máquina aqui é onde tem basicamente as minhas o meu ambiente de desenvolvimento, né? Tá? Aqui eu estou até com o projeto aberto, tá rodando o projeto aqui, ó, tá rodando o projeto de integração, trabalhando na integração entre uma aplicação nossa, né, uma aplicação nossa com
uma API, né? Então a aplicação faz a comunicação, né? Tanto faz o envio quanto o recebimento de informações. Então a gente tem uma API própria, né? De um software que foi desenvolvido. Temos também dentro desse software soluções web, soluções desktop, soluções mobile. E uma delas é a integração, que houve a necessidade de integração entre a aplicação desktop com a aplicação web, né, com a plataforma web. Tá? Com a API, no caso. Temos uma API própria. É uma aplicação para o ramo de restaurantes. Tá? Deixa eu parar aqui. Né? Parar aqui a aplicação. Dar um close. Fechamos tudo aqui. Bom, meu Delphi está aberto. Essa aqui é a versão 10.3, né? 10.3. Né? Tem uma versão estável da 10.3. É a que dá para vocês baixarem lá também do site da Embarcadero, que é a versão... Essa não é a versão Community, tá? Mas tem a versão gratuita lá, que vocês podem estar fazendo o cadastro e baixando o instalador dela, instalando na máquina de vocês, gratuitamente. Tem uns termos lá que define que ela é gratuita ou não, tá? Então, para quem vai para fins acadêmicos, né, para fim de aprendizagem, e até um certo valor de rendimento, você consegue utilizar essa versão gratuita, tá? Fique claro essa situação, tranquilo? Deixa eu só dar uma confirmada se estamos 100% online. Estamos online e transmitindo perfeitamente. A transmissão, por sinal, está muito boa. Isso aí. Estamos online. Isso aí. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, abrir o Delphi, né? Você abre o Delphi, o que ele traz para você? Primeiramente, o layout tá um pouco diferente porque eu mudei umas exposições das telas e tal, mas o layout padrão que ele vem é esse aqui, ó, quer ver? Eu acho que esse é o default layout. É nesse formato aqui que ele vem. Até se eu fechar e abrir, ele traz aqui uma página inicial aqui com uma aba aqui em cima e tal. Tá fechado, tudo bem? Então aqui ele traz para você o que? Ele abre basicamente, né, cru, sem nenhuma plataforma, sem um projeto, nem nada, né? Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou fechá-lo e vou abrir novamente. Tá? Está carregando. Eu tenho alguns pacotes instalados, né? Tem o CNPack instalado, tem um Fix, né? Que eu encontrei na internet, que ajuda no desempenho de algumas coisas e tal. Eu fiz a instalação. Então aqui a gente tem os projetos recentes que vocês desenvolvem, então ele fica aqui, né? Ele tem algumas coisas relacionadas a eventos e tal. Uma parte de propaganda mesmo que ele traz, né? E nós temos aqui a nossa aba principal, onde você pode começar a desenvolver algo, mas o que importa mesmo para a gente, deixa eu deixar no layout padrão aqui, é isso aqui. Você vem em File, New. Quando você abre a tela aqui, dando o File New, deixa eu dar até um zoom. Dá um zoom com o próprio Windows aqui. Vamos lá, File, New, né? Nós temos algumas opções aqui que é o importante. Ignorem o restante dos menus ali, que não vem ao caso agora, tá? Eu vou entrar no mérito posteriormente. Se for o caso, até numa próxima aula. Nós temos aqui Windows VCL Application, então uma aplicação VCL, uma aplicação multi-device. Temos também packages, né, que seriam pacotes. Temos também VCL Form, né, para criar um formulário. Multi-Device Form, que é um formulário do tipo multi-device para multiplataforma. Uma Unity, que é basicamente só um arquivo sem tela, só o arquivo fonte que nós vamos ter. E outros, né? E tem um Customize aqui. O qual que a gente vai criar? O primeiro momento, né? Abrir a ferramenta.
Abri a ferramenta. Eu quero criar, sei lá, uma calculadora, né? Que é um exemplo de uma aula que a gente fez, onde a gente utilizou DLL, né? Fizemos uma calculadora que faz operações utilizando uma DLL. Então, os cálculos não estão dentro da aplicação, estão dentro da DLL. O que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Né? Eu simplesmente venho aqui, venho Windows, VCL Application. Por que VCL Application? Porque do Delphi, nas versões, eu não recordo qual versão exatamente, ele começou a ter possibilidades de construir aplicações que são multiplataformas, né? Que você pode desenvolver lá tanto para Windows. Hoje o Delphi compila para Linux, compila para Mac, compila para Android, compila para iOS, compila basicamente para tudo, né? Então, a forma que você cria o seu projeto inicialmente é o que vai definir em quais plataformas ele vai poder ou não rodar, né? Outra coisa, durante a instalação do seu Delphi, se você desmarcar algumas opções de compilador, né, que ele pode compilar, vai acontecer vamos supor, eu quero compilar para Android, né, fazer um projeto para rodar no celular Android. Se durante a instalação eu não marquei que você vai usar o compilador Android, né, os recursos para criar um projeto Android, mesmo que você crie aqui alguma coisa que seja multi-device, ele não vai rodar, ele não vai conseguir rodar para Android, porque ele não tem lá a engine para fazer a compilação. Tranquilo? Então, quando a gente escolhe VCL, o VCL basicamente é aplicações que rodam basicamente só no Windows, tá? Tem algumas outras formas de fazer ela rodar em outras plataformas, mas não vem ao caso, tá? O objetivo é o Windows no caso. Então, assim, se você escolher o VCL, provavelmente se você tem um projeto antigo feito em Delphi 7, ele é em VCL, tá? Lá no Delphi 7 tem o VCL e acho que é CLX, né, que é cross, que você consegue criar projetos para rodar em mais de uma plataforma. Se não me engano, era Linux e Windows, né? Então, tem componentes que, se você colocasse no projeto, ele só rodava para Windows, né? Então, se você tentasse abrir ele, fazer ele compilar para CLX, né? Acho que é CLX, não? VCL. Tem VCL e tem uma outra sigla lá no Delphi 7. Eu não recordo, mas faz muito tempo que eu não mexo mais no Delphi 7. Então, assim, quando você criava um projeto para rodar em mais de uma plataforma lá no Delphi 7, alguns componentes sumiam da paleta, né, da paleta de componentes, porque eles não eram cross, né, ele não era possível utilizar ele tanto no Windows quanto no Linux, no caso, na época. E quando você escolhia VCL, que é basicamente a maioria dos projetos são VCL, ele é para Windows, então trazia para você vários componentes que rodavam para Windows. Então aparecia mais componentes, normalmente era assim, mais componentes na VCL, quando você escolhia um projeto VCL, na paleta de componentes aparecia mais, e quando você escolhia outra opção lá que era Cross, né, ele diminuía um pouco os componentes, principalmente se você tivesse componentes de terceiros, né, a maioria dos componentes de terceiros, não estou falando que isso é regra, mas muitos componentes de terceiros eram só para VCL, né? Eles não rodavam multiplataforma, né? Cross-plataforma, né? Que na época era C, para mim é CL alguma coisa, né? Era cross, era alguma coisa relacionada a mais de uma plataforma. Tá? Então, se você criar um projeto VCL, né? Se criar um projeto ali em VCL Application, ele é para rodar o Windows, né? Basicamente rodar em Windows. Então, se a gente cria aqui, ó, vamos criar aqui. Então, quero criar um projetinho simples, né? Montar uma calculadorinha, montar um CRUD simplesinho só para brincar com alguma coisa. Recomendo um VCL, tá? Para não complicar muito. Pode ver que ele traz aqui já o Windows 32. Então, você criou o projeto ali, basicamente, ele vem nesse formato. Se você pegar um projeto que foi feito em Delphi 7 lá, que era VCL, e salvar ele, sem fazer nada, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que lá no Delphi 7, salvar e depois vir aqui no Delphi 10 e abrir ele vai funcionar. Tá? Ele consegue abrir o projeto que foi feito lá no Delphi 7 aqui dentro do Delphi 10.3. 10.3, 10.2, o 10.1 lá também ele vai abrir. O 10.4, que saiu uma versão nova agora, também vai abrir. Tá? Então,
que mais? O que ele muda aqui? Deixa eu tentar mudar o layout aqui, porque está no padrão que eu utilizo. Ele vai trazer assim. Ó. Se não me engano é o Startup Layout. Ou é o Startup Layout ou é o Default Layout. Acho que é o Default Layout. É esse formato aqui que ele vem. Né? Então você tem basicamente ali uma tela, né? Uma unit. Se vocês perceberem aqui embaixo tem uma aba, né? Uma aba na parte inferior da IDE que fala sobre design e code, né? Então aqui eu tenho a área de código e a área de design. Eu não vou entrar no mérito do history aqui porque já está dizendo que é o histórico, né? Então você trabalha com duas abas, né? Teoricamente, quando você trabalha com um formulário, né? Esse formulário que tem a tela ali, ele tem basicamente sempre um código, né? Ele vai ter a tela, um arquivo de tela e um arquivo de código. Então são duas coisas distintas, né? Então, se eu salvar esse projeto, eu vou clicar aqui em salvar todos, né? Deixa eu criar aqui no desktop mesmo. Eu tenho várias aqui. Vou criar uma nova aqui. Delphi básico. Mandar abrir aqui, né? Mandei abrir. Eu vou salvar essa unit aqui. Essa é a unit. O primeiro que eu estou salvando aqui é a unit. A unit é basicamente o arquivo fonte. Então, o arquivo fonte tem extensão .pas, PAS, que é uma simplificação de Pascal, né? Então, os arquivos que você encontrar ali na tua estrutura de código que é do tipo PAS, extensão PAS, né? São arquivos do tipo que tem código Pascal, né? Não o Pascal lá, Object Pascal, tá? Não vou entrar no mérito ali não, porque senão vai causar ali algumas discussões, né? Não vamos entrar nos modelos filosóficos aí do Pascal, Turbo Pascal, Object Pascal, Delphi é uma linguagem, Delphi é uma IDE e por aí vai. Não vou gerar intriga com isso. Então vou salvar a nossa unit como essa tela é a principal, né? Eu vou chamar ela de view, né? Ponto main, né? Ponto pass, né? Se você clicou lá no salvar todos, né? O save all, o próximo que ele vai abrir, a próxima caixinha que ele vai abrir é o project. O que seria o project? Se vocês analisarem aqui, está como project 1.exe, que é o projeto 1.exe. Esse é o nome que você vai dar ao seu executável. Então, se você gerar uma aplicação, o nome que você colocar aqui nesse arquivo dproj, né, que é Delphi Project, né, projetos do Delphi, né, é o nome que vai gerar o executável. Você pode renomear o executável depois? Pode, não tem problema nenhum. Mas a questão é a seguinte, o executável que o seu projeto vai gerar é o nome que você vai dar aqui agora. Então, vou chamar o nosso projeto, né, de básico, né, básico, e vou salvar. Né? Salvei tudo junto. Salvei junto na pasta tanto do projeto nosso, the project, quanto o .pes. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas você salvou o arquivo .pes, mas não salvou o arquivo DFM, né? Que o DFM seria basicamente o nosso arquivo de tela. Então, vamos lá na pasta, né? Vamos lá na pastinha. Vamos aqui na pastinha Delphi básico, que nós criamos agora. Vamos entender aqui. Eu vou abrir o Delphi e vou abrir a nossa pastinha. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos um arquivo chamado... Não vai adiantar muito assim. Eu vou pegar e mandar exibir em detalhes e vou dar o zoom na tela. Fica mais prático para todos. Tá? Então, vamos lá. O que foi gerado aqui, na verdade? As extensões dos arquivos aqui, o ponto local aqui eu não vou entrar no mérito, eu vou focar principalmente no arquivo dpr, dproj e no arquivo dfm e .pes. Esses dois arquivos aqui, ó, básico, que é o nome do nosso projeto que nós vemos agora, que é básico, ele criou dois arquivos chamados básico.dpr, que é o arquivo Delphi Project, é uma abreviação, e tem o Delphi PRO, né, DPROJ. O DPROJ é o projeto em si. Se eu não me engano, na versão do Delphi 7, ele não criava esse arquivo Delphi
essa extensão .dproj, né? Ele só criava o DPR. Nessas versões mais novas, agora a partir acho que da 10, eu não recordo qual versão que começou a sair esse arquivo com a extensão DPROJ, né? Quando você vai abrir teu projeto, você pode abrir tanto usando o DPR quanto o DPROJ, tá? Se você dá um duplo clique em cima, ele abre o Delphi, tá? Esses arquivos carregam informações, por exemplo, de configurações do projeto, como ícones, o tamanho que vai ter a sua pilha lá não vou mostrar isso agora para não confundir muito vocês, mas carrega informações de versão, carrega informações de configurações de pilha, né, do tamanho da pilha que ele vai alocar, né, o tamanho do líquido de memória, da memória que ele vai alocar, que ele pode alocar, né, ele carrega várias informações referentes ao seu projeto, tá? Então, configurações como essas daqui, ó, essas configurações aqui, se você vir aqui em Project, Options, né? Essas informações aqui de compilação, informações de link, informações de, o que mais? O resource aqui, ele traz também, ficam salvos naqueles dois arquivos. Então, o que você muda lá, eles salvam naqueles arquivos, né? Às vezes uma configuração salva em um e outra configuração salva no outro. Então, não se preocupem muito com eles, mas ele é o nome do executável que vai gerar. Então, por exemplo, informações de ícone são salvas nele, né? Informações daquele resource em images que tem opções aqui no próprio Delphi. Ele salva algumas configurações naquele arquivo também, que o resource e o images é para você colocar arquivos dentro do seu executável, né? Então isso é configurado no projeto, tanto que quando você fecha e abre o seu projeto, ele traz aqui. São informações que estão contidas naqueles dois arquivinhos lá, tá? O DPR e o DPROJ, tá? Tranquilo? Então ele gerou dois arquivos lá. Agora tem mais dois arquivos lá que é interessante. O local aqui eu não vou entrar no mérito. Eu vou deixar disponível também um link lá no site da Embarcadero, na Embarcadero ou na DocWiki, eu não recordo agora. Depois eu vou pegar o link e vou disponibilizar no vídeo. Ele explica o que cada extensão carrega, o que cada extensão literalmente, porque não são só esses arquivos que ele gera mais arquivos, né, conforme a plataforma que você está trabalhando. O que cada extensão tem de função dentro do próprio Delphi. Mas o foco nosso principal aqui é o básico, tá? Não vamos aprofundar muito em relação a isso. Não vamos complicar o que já é complexo, tá? Então, assim, o que acontece? Nós salvamos a nossa unit lá como view.main, né? Então, nós salvamos ela como view.main.pes, que é a extensão Pascal, né? É onde fica o fonte. Dentro desse fonte, galera, nós temos aqui mais um arquivo junto, chamado com o mesmo nome, só muda a extensão no final, que é .dfm. Esse arquivo aqui você consegue abrir no bloco de notas, tá? Vou abrir ele aqui com um bloco de notas, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Compreensível. Olha só o que ele tem aqui dentro. Deixa eu ver se consigo dar um pouquinho de... aumentar aqui a fonte. Fonte, exibir. Consigo mudar aqui rapidinho para vocês. Se for demorar muito, eu já ignoro isso aqui. Mas ele basicamente é isso aqui, ó. Tá? Vamos ver. Ó. São informações de texto, mas são informações do formulário da FM, tá? São informações de disposição, né, de onde fica o formulário dentro da tela, são informações do nome do caption, altura, largura, onde que ele fica no top, né, onde que ele fica para cima, onde que ele fica para a esquerda ou para a direita, e por aí vai. Tá? São informações que ficam contidas dentro desse arquivo .dfm, que o Delphi utiliza para formular a nossa tela. Tranquilo? Então, essas informações aqui ficam salvas, né, lá dentro. Tanto que se você clicar com o botão direito em cima do arquivo da tela, né, você pode ver que está escrito text.dfm, está marcado aqui, tá? Se você desmarcar essa opção aqui, provavelmente você não vai conseguir visualizar ele no arquivo texto normal, ele fica completamente bagunçado. Então aqui, ó, view
text, né? Você vai conseguir ver o código desse formulário aqui. Tem um atalho para isso, mas eu não recordo agora. Deixa eu ver se eu consigo ir e voltar lá. Acho que é Shift Alt F11. É Alt F12. Você consegue ir e voltar, né? Se você está na tela, você consegue dar um Alt F12. Você pressiona o Alt e o F12. Você alterna entre o formulário e o código do formulário, tá? Porque o formulário também tem um código por trás dele, né? Basicamente aquele mesmo código que nós vimos lá no arquivo txt que nós abrimos. Bom, como é que eu faço para alternar agora para ir para o código, né? O código fonte mesmo. É só clicar aqui, ó, Code. A partir do momento que você clica em Code, você tem uma estrutura aqui de códigos, né? Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Vou identar o código aqui, tem um atalho aqui que é o Ctrl D. Ele identa o código para mim. Está instalado o CNPack e mais algumas coisinhas, né? Então ele ajuda nessa parte de indentação, né? Eu estou com um tema escuro, isso daí vocês configuram conforme vocês podem, você pode escolher, né? Você pode configurar do jeito que você quiser, né? Esse atalho do Ctrl D você consegue configurar também, fica dentro do próprio Delphi, salvo engano aqui em Options, tá? Tools, Options. Não vou perder tempo mostrando como que configura isso daí, mas a hora que vocês pegarem o jeito da ferramenta, isso daí depois é consequência. Mas é ali que altera, tem uma opção ali que você vai alterando as configurações da IDE. Tá? Bom, o que o Delphi traz aqui pra gente? A primeira linha aqui, ó, linha 1. O que seria essa linha 1? É o nome da Unity. Unity view.main, né? Ponto e vírgula no final. Lembrando, no Delphi 7 você não consegue usar esses namespace aqui, tá? Colocar o ponto aqui e fazer essa nomenclatura. Não dá certo. No Delphi 7 não tem essa possibilidade. Tá? Aqui é a seção de interface. Então, daqui até aqui assim, ó, até aqui. É a seção de interface. Então, tudo que você colocar daqui até aqui vai ficar visível na seção de interface. E, consequentemente, dentro da seção de implementação. Então, tudo que está ali acima, o que estiver lá embaixo na seção de implementação, consegue visualizar o que está lá em cima. Então, por exemplo, se você importa uma biblioteca externa e você coloca ela aqui na seção de uses desta seção aqui do interface, né, nesse parágrafo aqui do interface, o que está aqui dentro do implementation, da implementação, vai conseguir acessar a biblioteca lá, tá? Porque ele está basicamente de modo global dentro do seu código, tá? Então, essas daqui são as bibliotecas que ele pode importar, né, que ele está usando. Então, você cria um projeto do zero, ele já traz algumas bibliotecas necessárias para criar o projeto, né, para rodar o projeto. Tem essa seção type. A type começa aqui e termina, ó, essa seção type começa na 16 e termina na 22. É um tipo. É a tradução ao pé da letra, é um tipo. Ele está dizendo que o tipo tform1 descende da classe tform. Só isso. O que seria essa seção aqui? Essa seção aqui é informações referentes à nossa tela, né? Então, tem uma tela e ele tem informações da tela. Se eu, porventura, vir aqui na tela e jogar um botão, né? Pegar os botões aqui, um componente, seja qualquer componente. Vamos pegar um botão aqui, ó, T-button. Ó. Pegar um T-button aqui que fica aqui no standard, tá? Na paleta standard. Tem vários componentes aqui, ó. Olha só, o Delphi tem uma infinidade de componentes, tá? Tudo bem que a gente tem alguns componentes de terceiros instalados aqui, como o ACBR, o Forts, tem o IntraWeb, tem o componente Scripter, tem os componentes da Indy, né, que estão ativos. O que mais? Tem alguns componentes XML, se não me engano, esses aqui são nativos. Os do FireDAC, tem vários, tem uma infinidade. E eles alternam conforme você está. Vamos supor, eu estou na tela, ele traz essa lista de componentes aqui, né? Eu estou na tela. Se eu mudar para o modo Code, né? Alguns componentes deixam de aparecer aqui, tá? Porque eu não consigo jogar os componentes às vezes. Ele não consegue visualizar os componentes que estão em modo tela e em modo código, tá? Então muda às vezes aqui a aparição dos componentes na paleta, tá? Então, vou pegar aqui o botão, né? Vou jogar um botão aqui na tela e eu clico em salvar, né? Eu vou salvar o nosso projeto. Então, basicamente, eu joguei um botão dentro do nosso formulário, volto para o código
você pode ver que ele adicionou mais uma biblioteca aqui a mais, né, que é vcl.std ctrls, controls, né? Controles padrões, algo assim, né? É uma simplificação da Unity. Vou tentar aqui. E veja bem que apareceu um carinha aqui na linha 19. Lembra que antes ia só ter a linha 22, 23, o nosso type, né? Agora ele está indo dentro, ele criou mais uma linha aqui e está indo um pouquinho mais além. Então, nós temos o botão do tipo tButton, é uma variável, só que ele está na tela. Então, se você deletar isso aqui, provavelmente vai dar alguma zica, tá? Eu não vou fazer isso aí, porque às vezes ele perde o vínculo. Já aconteceu de algumas vezes sem querer, ocorreu o fato de você deletar alguma coisa no código-fonte, na parte do fonte, e ele continuar lá na tela, né? Continuar dentro do formulário. E daí, na hora de compilar, dá uns erros aleatórios que é chato de resolver, sabe? Então, o que acontece? Quando você quer apagar isso daqui, você não apaga aqui, você apaga aqui, ó, você vem no modo design, né, e apaga o botão dali, tá? Por exemplo, eu vou jogar agora um label, vou jogar um memo, vou jogar um checkbox, né, e vou dar um salvar. Vou deixar sem salvar, agora eu vou mostrar aqui no código, e quando eu clicar em salvar, o que vai acontecer, ó. Tá? Ele trouxe para mim aqui, ó, vários componentes que eu joguei lá na tela. Deixa eu jogar mais um aqui, porque eu quero mostrar um negócio diferente para vocês. Por exemplo, esse daqui. Olha lá. Eu cliquei em salvar, né? Ele trouxe mais uma unit aqui, ó. Tá vendo? Ele adicionou mais uma unit. Deixa eu jogar mais um outro aqui, ó. Vem aqui na tela, eu vou jogar Jogar é um termo meio estranho. Eu coloquei aqui um componente, arrastei um componente. Eu vou colocar um componente do FireDAC. Esse componente não é visual, né? Ó, é um FD Manager, né? E eu vou clicar em salvar. Presta atenção aqui, ó, que vai aparecer mais algumas bibliotecas que ele importa automaticamente. Quer ver? Olha lá. Apareceu várias, por sinal, que são as do FireDAC. Tudo isso aqui é do FireDAC. Só de eu colocar aquele componente no formulário, ele já importa para mim todas as units necessárias para que seja necessário, para que tenha o funcionamento daquele componente nosso lá que a gente jogou na tela. Tá? Bom, basicamente é isso. Agora, aqui na seção Implementation, né, a implementação, você pode, vamos supor, eu vou criar uma unit nova aqui para adicionar nesse projeto. Eu vou criar uma unit, eu vou em File, New Unit, né, Unity Delphi. Não vou criar uma outra tela, se eu fosse criar uma nova tela, eu vim em VCL Forms, daí eu criava uma nova tela, mas eu não quero, eu vou criar só uma unit. Eu vou salvar essa unit aqui como utils.ps, né? Não tenho nada, ó, traz uma unit, ela vem basicamente limpa, sem nenhuma referência, sem nada. E eu quero utilizar essa unit aqui, se eu criar alguma coisa aqui dentro, eu quero utilizar ela na parte do main, aqui na nossa view.main, na nossa tela principal. Como é que eu faço? Tem várias formas, eu posso vir aqui, ó, pegar o nome dela, ó, utils, né, copiar e vir aqui colar, ó. Coloca um ponto e vírgula e cola aqui. Automaticamente eu já consigo acessar as informações que estão dentro da seção pública lá daquela outra unit, né? Eu posso vir aqui também, ó, File, use unit, né? Usar a unit, e ela vai mostrar aqui para mim. Se você tiver várias, ela vai listar todas elas aqui, né? Eu vou vir aqui, dá um duplo clique e ele adiciona ela para mim. Só que eu adicionei ela aqui embaixo, ó, na seção Implementation, na seção de implementação. Ou seja, se aqui dentro eu criar uma classe aqui, ó, criar um type aqui, opa, vou criar um try, não type. Vou criar um type aqui. Um type deixa eu pegar uma classe pré-pronta aqui para não perder muito tempo com isso, tá? Deixa eu vir aqui nos meus projetos aqui, eu vou pegar uma classe pronta, pode ser qualquer classe, uma entidade ou algo do gênero. Source model, aqui a nossa aplicação em camadas, né? Vou pegar aqui
Model Ent, vou pegar essa da API aqui, que fica mais fácil. Vou abrir ela com o Notepad. Eu vou pegar só essa classe aqui, ó. Vou pegar só essa classe. Falta o type, né? Falta o type, sem o type não cria, né? É esse negócio do Ctrl+C, Ctrl+V aqui, judia às vezes, hein? Vamos lá, vamos apagar aqui. Aí. Aí você quer fazer mais rápido, acaba ficando mais devagar do que mais rápido. Vamos lá, falta o type aqui. Type. Tá? O create, eu não vou criar nada, porque é só uma classe simples, né? Tem um atributo sucesso, né? Bem básico. E eu quero, por exemplo, utilizar aquela classe que eu criei dentro da Unity Utils lá, né? Eu quero utilizar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero... Vou jogar um botão aqui de volta na tela para fazer um duplo clique nele, só para trazer uma informação aqui. Duplo clique. Eu quero utilizar informações daquela classe, né? Quero declarar um objeto daquele lá, instanciar e utilizar, né? Então eu venho aqui com company, né? Company do tipo o que aqui? O que eu tenho acesso aqui? Lá na Utils eu tenho esse cara aqui, o tCompany, né? Olha lá, eu tenho acesso, ele é uma classe, né? Ele é uma classe, então eu venho aqui e company, né? Company recebe tCompany, companies, escrevendo errado, hein? Fazer rápido acaba demorando mais. Ponto .create, né? Eu criei, eu tenho que depois destruir, então tem que dar um free and new, né? Company. Aí company.sucesso, eu tenho um atributo chamado sucesso, então vamos jogar um true aqui, certo? Então eu criei nosso objeto, né? Eu instanciei ele e eu tenho ele aqui para utilizar. Então eu posso fazer qualquer coisa com ele aqui dentro desse contexto. Só que porventura eu vim aqui em cima, no private e eu criei uma function. O que seria uma function, né? Function é uma função da qual você pode passar algumas coisas por parâmetro e ele vai retornar para você algum valor. Então, vou colocar uma function utilizando company. Ou verificando company. Onde eu vou passar o que por parâmetro? Eu vou passar um objeto, né? Do tipo tCompany, né? Eu posso passar inteiro, string, eu crio um parâmetro e passo o tipo que ele aceita por parâmetro. É assim que funciona, né? Da mesma forma com qualquer outra linguagem. Então eu passo aqui, vou passar um obj aqui, né? Eu vou retornar o quê? Toda function tem que retornar alguma coisa no Delphi. Se não for para retornar nada, utilize procedure, né? Eu vou colocar um boolean aqui. Vou retornar um boolean. Aqui eu só simplesmente vou retornar um result, recebe obj, né? Sucesso, né? Que seria esse atributo aqui, ó. Certo? Por que vai dar erro? Vamos mostrar para vocês aqui por que dá erro. Porque ele fala que o tCompany não foi declarado. Aí você fala assim, poxa, mas eu tô utilizando o tCompany aqui. Ah, tá acusando um earn aqui, ó. Por causa que eu usei o publish e não usei aquele cifrão M+, né? Que é para poder utilizar o RTTI para você fazer um... Não vou entrar nos méritos do RTTI porque senão vai complicar muito, tá? Mas é porque eu usei o atributo publish aqui, que é para publicar, né? Então, o que acontece? Eu não tenho acesso aqui, ó, o erro é esse, ó, o erro deu na linha, deu aqui, ó. Ele está dizendo que ele não reconhece esse cara aqui. Aí você fala, poxa, mas eu adicionei a Unity aqui, ó, eu adicionei a Utils aqui, ó, mas por que eu não consigo, a minha tela aqui não consegue visualizar ele? Simplesmente pelo fato dele estar
para baixo, abaixo do implementation. Então, ele só consegue visualizar o que está abaixo do implementation. Então, se você está utilizando o tCompany aqui, ó, nessa seção para baixo, ele reconhece. Se você fizer uma referência dele aqui, ó, ele não vai reconhecer porque tipo, a declaração dele está para baixo, né? A biblioteca dele está abaixo de onde ele está sendo utilizado. Então ele não consegue visualizar para cima, entendeu? Você não consegue fazer referência a uma unit que está declarada embaixo, né? Está referenciada embaixo de um código que está para cima, entendeu? Então o que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que pegar esse carinha aqui, deixa eu tirar esse código daqui e colocar aqui em cima, ó, tá? Aí a partir desse momento, se tiver outros erros, vai ser sobre outras coisas. Aqui eu falo que não é virtual, método não virtual, aqui tá override. Não precisa ter isso aqui, né? Então, vamos ver. Pronto, compilou de boa. Deu erro ali, mas não vem ao caso. É sobre o caso do RTTI que a gente tinha citado antes. Então, o que acontece? A partir desse momento, como eu declarei ele aqui em cima, ó, o tCompany, ele consegue visualizar. Se eu segurar o Ctrl pressionado e dar um clique, ele vai lá na unit da qual onde está implementada a classe. Outra coisa dentro do Delphi que é interessante, você pode ter classes dentro da mesma unit. É um pouco estranho, mas dá para fazer. Tá? O Delphi permite que você faça isso. Né? Até esse código que eu estava utilizando para pegar o bloco do objeto que a gente ia declarar, né, que a gente ia trabalhar, vocês podem perceber que aqui, ó, tem uma classe, aqui tem outra classe, e uma está referenciando a outra. Então, tipo, são classes amigas, né? Costumam utilizar o termo classes amigas, né? É estranho, mas é isso mesmo. Ó. Tipo, por exemplo, aqui é uma classe chamada tCompany, né? tCompany. Aqui eu tenho a tsit, DTO, e ela está sendo utilizada aqui embaixo. E ela está dentro da mesma unit, entendeu? É um pouco meio estranho, mas é possível. Você não cria arquivos para cada classe. Você pode utilizar classes alinhadas, né? E o mais interessante é que você pode acessar, a partir dessa classe, acessar atributos da classe daqui de cima, tá? É bem interessante mesmo. Então você consegue unir, né, as classes todas numa unit só. Tem os prós e tem os contras, tá? Eu não vou entrar nos méritos dos prós nem dos contras aqui, mas é uma possibilidade que a ferramenta permite. Tranquilo? Então eu criei uma function aqui, ó. Nós temos uma function. Tá, e o que é um procedure? Procedure, né? Procedure. A procedure simplesmente vai executar algo, né, em que vou colocar aqui, mensagem. Ela não tem retorno, não tem nada de retorno. Você pode passar parâmetro ou não, né? Ou simplesmente deixar sem parâmetro nenhum. Por exemplo, eu vou passar a mensagem aqui, ó. Aí você declara ela dentro da seção onde você quer que ela fique visível ou não, né? Eu estou declarando dentro do private. Eu pressiono Ctrl Shift C, ele vai criar ali o escopo dela embaixo, né? Que ela vai estar acessível dentro do tform 1, né? Que é o nosso formulário. E eu posso simplesmente dar um show message aqui, ó. Na nossa mensagem. Mensagem teste, né? Eu posso chamar ela a partir de uma outra função, não tem problema nenhum, né? Não vou fazê-lo. Vou criar um outro botão aqui na tela e vou simplesmente chamar esse evento ali, né? esse procedimento. Aqui eu mudei as coisas de lugar, agora estou procurando lá do outro lado, né? Posso chamar ela aqui, ó, mensagem, né? Chamar o nosso método. Posso ter dois métodos com o mesmo nome, né? Posso ter o mesmo nome, só eu tenho que daí colocar uma diretiva aqui, overload, né? Para dizer que eu vou ter dois métodos com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, né? Para quem acompanha nossas lives lá sabe o que eu estou falando. Então, por exemplo, msg do tipo string, eu posso passar uma mensagem aqui por parâmetro, né? Aí eu posso dar um show message mostrando a mensagem que eu estou passando por parâmetro. Ó, vou compilar aqui, ó, e não deu erro nenhum, né? Ctrl F9 não deu erro nenhum. Então eu posso ter dois métodos com o mesmo nome, né? Eu simplesmente executo, coloco um overload na frente, né? Que eu vou dar sobrecarga, né? Dar uma carga, criar dois métodos com o mesmo nome, porém com
parâmetros distintos, e onde eu for utilizá-lo, eu simplesmente tenho as duas opções, né? Eu tenho aqui uma mensagem com parâmetro e uma mensagem sem parâmetro ali, ó. Pode ser sem ou pode ser com parâmetros, né? Tranquilo? Se eu chamar esse passando parâmetro, ele vai executar esse daqui. Se eu chamar ele sem parâmetro, ele vai executar esse daqui. Tá? Tranquilo? Então, essa é basicamente uma estrutura de um projeto, né, executado em Delphi. Tá? Então, nós temos aqui o nosso type. Foi até algo que eu errei na nossa Unity aqui. Eu esqueci de colocar o type aqui para criar a nossa classe. Nós temos também a seção privada, a seção pública, a seção publish, né, que é para publicar. Não vou entrar nos méritos do publish aqui, mas senão vai ficar bem mais complexo, porque temos também o publish e temos também o protected, né? Não vou entrar aqui nos méritos das classes em si, mas as possibilidades que o Delphi permite para vocês. Então, quando você coloca algum componente visual, ele vai aparecendo aqui dentro da seção type, aonde referencia o seu formulário, né? Você pode criar funções aqui dentro da seção private ou da seção pública, se você quiser que ela fique visível a outros lugares. Aqui na seção tem um atributo chamado var aqui. Esse var é onde tem a variável declarada que representa essa sua classe que está logo acima, tá? Que é referenciada à tela. Então, tipo, tem um vínculo, né? Sua tela tem um tipo que está vinculado a ela e logo abaixo no código, no caso aqui na nossa linha 47, tem uma declaração de uma variável do tipo da classe logo acima, tá? E temos a seção implementação e logo abaixo nós temos todos os códigos que você desenvolve dentro desse teu formulário e etc, tá? Esse arquivo, essa extensão aqui cifrão R, e onde tem aqui asterisco.dfm, quer dizer que vai ter um arquivo dentro do teu projeto, né, das pastas lá do seu projeto, vai ter um nome com o mesmo nome desse arquivo aqui, view.main. Vai ter dois arquivos com o mesmo nome, só que com extensões diferentes, né? Então, isso aqui serve para criar uma espécie de vínculo entre o seu código e seu formulário. Então, o Delphi sabe que dentro da pasta lá vai ter um arquivo com esse nome aqui, view.main.ps, e vai ter um arquivo view.main.dfm, tá? Que é o formulário. Tranquilo? Então são esses os recadinhos que eu queria passar para vocês hoje. É o básico, tá? Dá para executar aqui para vocês verem. Né? A gente jogou só os componentes na tela só para brincar, mas aqui está o nosso projeto, né? É um dproj, ele gera também nossa pastinha do Win32 aqui, né? Que ele gerou um executável no projeto, na seção debug, né? Um arquivo chamado básico.exe, que é onde fica o nosso executável. Para cada arquivo .pes ele também gera um arquivo .dcu, que é a Delphi Compile Unit, né, que é o arquivo compilado, né, o .ps compilado. Tá? Então, se você quiser gerar um 64 bits, você vai ter que vir aqui na plataforma e adicionar, aqui no Target Plataforma, adicionar uma nova plataforma, que seria, no caso aqui, 64 bits. Né? Ele vai gerar um executável de 64 bits. Tranquilo? Beleza? Essas informações aqui nós temos nas outras aulas, então já foi mostrado para vocês. Beleza? Esse é o básico que eu queria apresentar para vocês em relação ao Delphi. O basicão mesmo, tá? Para quem abrir a ferramenta não levar aquele baque, aquele susto e não entender o que está acontecendo, tá? Era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Beleza? Valeu! Pessoal, até a próxima. Tá? Segue a gente lá nas redes sociais. Tá? Segue lá no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Ative os sininhos lá para receber as informações do nosso canal. Também curta a nossa página no Facebook e no Instagram. A gente sempre está postando conteúdo bacana para vocês. Valeu, até a próxima.